Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a mais um podcast Debate da Fé. Hoje nós estamos aqui com um programa muito especial. Tenha certeza que esse programa será um divisor de águas na sua vida, viu? Quero já agradecer você pela sua audiência, pela sua participação, pela sua cooperação. Você que sempre está aqui nos prestigiando, nos assistindo e interagindo conosco, tá bom? Obrigado por deixar este programa entrar aí na sua casa, no seu smartphone, no seu celular, no seu notebook, no seu tablet, seja onde você estiver, que a bênção de Deus e a mão do Senhor alcance a sua vida. Nós já estamos começando e eu já quero também pedir a sua cooperação mais uma vez. Você que todos os programas, todos os podcasts têm cooperado conosco. Você que ainda não é inscrito no canal, aproveita aqui para se inscrever, ativar o sino para não perder as notificações. Quero agradecer porque do último programa do mês passado para esse, tivemos um aumento significativo no nosso Instagram, né? Então você que ainda não segue o nosso Instagram, procura lá, programa Debate na Fé no Instagram. Você pode seguir, acompanhar nossos stories, os cortes, inclusive, do nosso podcast, né? Nós temos cortes abençoados com o pastor Livande, falas e frases abençoadas com o nosso querido pastor Jefferson também, e sempre postando conteúdo que traz informação e edificação para a sua vida. Então, corre lá no Instagram, programa Debate na Fé, e compartilha também o link de hoje, porque hoje nós temos um tema que é necessário, né? Ainda mais nós cristãos, nós que somos servos e servas de Deus, vamos abordar hoje um tema que não é muito se falado dentro das igrejas, que é casamento e divórcio. Vamos nos aprofundar um pouco nesse tema. Então aproveita aqui enquanto nós estamos nessa introdução e já compartilha o link deste podcast lá no grupo da família, no grupo da igreja, né, nos grupos que você tem, para nós termos o maior alcance. Isso vai ajudar a gente, isso ajuda muito este programa, tá bom? Quero também já cumprimentar os meus amigos que sempre estão aqui, né? E é sempre um prazer, é sempre uma honra poder dividir esse espaço com eles. Como eu disse aqui nos bastidores, eu me sinto um bebê perto da sabedoria que eles têm. Começar com ele que já começou rindo, pastor Livande, paz do Senhor, boa noite, querido. Tiago, a paz do Senhor, é uma alegria poder voltar a estar aqui depois de um mês, Tiago. E hoje estou acompanhado da minha namorada, que já há 33 anos estamos juntos, né? E é uma honra poder participar desse trabalho aqui juntamente com o pastor Tiago, o pastor Jefferson. É uma alegria e temos certeza que vai ser uma honra hoje falar sobre esse assunto tão importante que é casamento versus divórcio. Mas talvez você está em crise aí conjugal, familiar, e fica aí conosco. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você e o seu relacionamento vai mudar e a bênção de Deus vai estar na sua casa, em nome de Jesus. Amém, pastor Livande. Nessa mesma graça, quero cumprimentar, né, nosso querido amigo, pastor Jefferson. Pastor Jefferson, boa noite, a paz do Senhor Jesus, meu querido. A paz do Senhor, pastor Tiago, a paz do Senhor, pastor Alivande, Senhor. Nosso amigo Bruno, nosso diretor aí de transmissões, aqui da Pub, né? A irmã Maria que está nos acompanhando. Também gostaria de saudar os nossos telespectadores da internet que estão nos acompanhando aí nesse podcast de hoje, né? Hoje o tema casamento versus divórcio. Nós vamos fazer essa comparação aí, né? O caminho de Deus versus o caminho do mundo. O que é que você tem escolhido? Nós vamos debater sobre isso hoje e eu quero deixar para vocês aí pelo menos 4 frases durante o podcast e você fica atento aí porque vai pegar fogo aqui nesse podcast hoje. Glória a Deus. Aproveitar também, pastor Jefferson, pastor Livande, né, para mandar um abraço, né, falar de casamento, mandar um abraço para minha esposa, né, nossa irmã Martinha, que Deus abençoe sua vida, está em casa nos assistindo, já compartilha lá meu amor no grupo da família, um beijão para meu filho Gabriel também, e fazer uma extensão das palavras do pastor Jefferson, para complementar. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio, nos bastidores, até o final do programa ela vem aqui, né, como diz os pregador pentecostal, dá um beijo na flor, né, pastor Livante? Nossa irmã Maria, a esposa do nosso pastor Livante, e agradecer também ele que tem nos surpreendido a cada programa, que é o nosso irmão Bruno, qualidade excelente.
Deus abençoe sua vida. Amigos, você que pode, participe também no chat, não é isso, pastor Jefferson? Nós temos nosso chat aqui ao vivo, nosso programa é ao vivo exatamente para você participar. Quero já mandar aqui um abraço, a paz do Senhor, para nossa amiga que está online aqui com a gente, que é a missionária Cris Alves, né? Isso. Doutora, psicóloga, expert no assunto também, está aqui nos bastidores, aqui no chat, cooperando com a gente. Então faça igual ela, deixa a sua pergunta, ela já deixou 2 perguntas que ao decorrer do programa vou lançar aqui na mesa, né? Deixa suas dúvidas, seus questionamentos, o que você está achando, que isso aqui é muito importante para nós interagirmos juntos. Mas de fato, 20h06, horário de Brasília, vamos começar introduzindo o nosso tema, que é casamento versus divórcio. Vamos falar de casamento, não é fácil, porque não existe uma receita mágica para casamento. São 2 pessoas diferentes, com personalidades diferentes, com intelectos e pensamentos diferentes, vivendo debaixo do mesmo teto, e só Deus para fazer esse negócio dar certo, esse relacionamento dar certo. Mas quando falamos de casamento hoje, nos dias que nós estamos vivendo, estamos enfrentando uma cultura, e essa cultura é o divórcio entrando no meio do casamento. Por exemplo, nós temos pessoas que usam do seguinte argumento: eu não estou feliz, eu vou trocar de esposa, vou trocar de marido, como se quem troca-se uma peça de roupa, um objeto que está quebrado. Mas quando estudamos a Bíblia, percebemos que nem é sempre assim, tá? Olhamos, por exemplo, alguns textos na Bíblia. Primeiro livro do profeta Samuel, você conhece a história. Eucana era casado com Ana, Ana era estéril, não podia dar o que Eucana queria, ele vai lá e busca outra para si, Penina. Entre outros tantos exemplos na Bíblia, de homens que tiveram algum tipo de problemas com suas esposas e procuraram uma segunda opção, tanto fosse para ter filhos, para perpetuar a sua geração. Mas nós temos um exemplo na Bíblia que eu quero trazer hoje aqui para vocês, que é Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 fala acerca de um sacerdote por nome de Zacarias, que era casado com Isabel. Isabel era estéril, mas você lê o texto, você percebe que em nenhum momento ele abandonou a sua esposa, mesmo ela não podendo conceder-lhe filhos, e foi fiel a ela até que o milagre alcançou aquela casa. Com isso eu começo a entender que casamento a gente não desiste de uma hora para outra, nem joga fora como se fosse um papel amassado no lixo. Precisamos lutar pelo relacionamento até quando isso for possível, né? Tem gente que desiste muito rápido, muito fácil na primeira dificuldade, mas nós temos exemplos na Bíblia de homens que perseveraram e foram fiéis, lutaram pelos seus relacionamentos e Deus os abençoou, né? O divórcio é algo muito triste. Eu conheci um pastor que ele disse uma frase, inclusive eu já disse aqui nesse podcast, que nenhum sucesso no mundo justifica o fracasso de um casamento, né? Então precisamos lutar por aquilo que nós temos. Como eu disse, pastor Livândio, numa certa palestra, talvez a sua esposa não seja a que você queria, o seu marido não seja o que você queria, mas é o que você tem, então valorize e lute com ele, lute com ela até o final para fazer esse negócio de casamento dar certo. Porque divórcio não começa de uma hora para outra, nem de um dia para o outro, nem de um segundo para o outro. O divórcio, quando chega no cartório, é porque já percorreu um longo tempo, não é, pastor Levande? É verdade, Tiago. Olha, eu vou dizer para você, quando você chega no altar para dar um sim para alguém, eu entendo que aquele sim é para a vida toda, entendeu? E hoje nós temos pessoas que, por coisas tão banais, tão insignificantes, tá pegando o seu matrimônio, pegando a sua vida conjugal e simplesmente jogando uma lata de lixo. E a vida conjugal não é assim. A partir do momento que a gente se decide por uma pessoa e de ter uma vida a dois e se tornar um só, não é uma coisa tão simples. E o divórcio não é coisa de Deus, Thiago. O divórcio não é coisa de Deus. O que é de Deus é o casamento. Porque o primeiro casamento
o primeiro casamento que fez foi Deus. Deus fez a união. Deus foi lá e viu que Adão estava só, cerrou uma das costelas, fez uma cirurgia sem usar anestesia, sem usar bisturi, sem usar nada, e trouxe uma disjuntora para Adão e disse: essa será osso dos seus ossos e carne da sua carne, e serão uma só carne. Aí lá na frente a pessoa, por coisas que a vida conjugal a gente tem que aprender a viver, a lidar com elas e pegar e jogar fora. Não é assim. Divórcio é só infidelidade, né? Só infidelidade. Faltou a infidelidade, aí sim o divórcio. Mas fora isso, Tiago, a vida segue. Ah, mas sim, nós sabemos que a ciência diz que não há pessoas do mesmo gênero, da mesma personalidade. Porque o médico diz que se houver dois da mesma personalidade, não vai dar certo. Tem um ativo e às vezes há um passivo na vida conjugal para poder dar certo. Então, hoje nós vimos que as pessoas pegam a vida conjugal assim e trata de uma coisa tão formal, tão natural. Ah, não deu certo, a gente, como você usou a expressão, trocar de roupa, trocar de esposo, trocar de marido. E não é assim a vida. A vida é conjugal, ela é feita de desafios. Ela é criada desafio para você viver junto com o seu cônjuge e ali lutar dia a dia, mês a mês, ano a ano, e vida que segue. Porque a gente não pode simplesmente olhar e dizer: olha, acabou, não, vamos trocar, primeira desavença, primeira discussão, né? Tem coisas que na vida eu aprendi algo, Tiago, muito cedo na vida conjugal. Meus primeiros meses de casamento, eu lembro que eu estava passando, era muito novo, eu tinha 22 anos, a minha esposa tinha 18 anos, e eu lembro que eu estava passando por um momento muito difícil, a minha esposa estava grávida, eu não entendia, não compreendia, até mesmo que era uma vida conjugal. Eu lembro que chegou uma irmã em casa e disse: olha, vocês vão saber o que é uma vida a dois quando vocês comeram uma saca de sal junto. E eu fiquei perguntando, era muito novo, mas 1 quilo de sal, tão rápido, a gente dilui ele, desfaz dele, e uma saca de sal não é 1 quilo de sal, não, são 60 quilos de sal, para você comer junto com alguém, para poder tocar a vida e lá na frente. Hoje a gente entende, Tiago, né? Ao longo desses 33 anos de casado que nós temos, hoje a gente passou por altos e baixos, né? Houve muitas crises, muitas dificuldades, mas estamos superando elas aí e estamos remando o barco aí nas ondas do mar dessa vida e dando glória a Deus e triunfando aí até o momento, porque a mão do Todo-Poderoso tem estado sobre nossas vidas, Tiago. Pastor Livândio, quando nós falamos acerca de divórcio, a gente sabe que o divórcio ele não nasce de uma hora para outra, né? Não. Ninguém acorda de manhã e fala: vamos divorciar. Não. Né? São sinais que vão acontecendo. Eu ouvi duas situações esse final de semana, ontem, né, na verdade. A primeira foi numa matéria na televisão aberta, falando que hoje, por conta da correria do dia a dia, casais estão dormindo separados, né, em quartos separados. E eu conversando com meu vizinho ontem, ele pontuou uma coisa que foi muito interessante. Antigamente, o padrão familiar era diferente, né? O marido saía para trabalhar, a esposa ficava em casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa. Quando o marido chegava, né, a família toda estava dentro de casa, né? A esposa, os filhos jantavam junto, passavam o restante do dia juntos. Hoje, a realidade que nós estamos vivendo não proporciona mais isso, porque hoje a mulher sai para trabalhar, o homem sai para trabalhar, os filhos ficam na escola praticamente o dia inteiro. Às vezes, quando o marido chega, a esposa não está em casa, os filhos já estão dormindo. E talvez essa falta de convivência familiar esteja prejudicando muitos relacionamentos, né? Tanto que gostaria de direcionar aqui o pastor Jefferson, nosso amigo, para falar um pouco acerca disso, pastor Jefferson. O divórcio emocional, né? Porque
Hoje nós temos pessoas vivendo dentro da mesma casa, né, mas não tem mais aquela conexão, mais aquela harmonia, mais aquela ligação, principalmente os casais, né, casais que se deitam cada um com o celular para um lado, não conversam, não diálogo. Isso não vai causando um esfriamento que futuramente pode levar a uma separação? Ô, Tiago, eu gostaria de iniciar a minha fala lendo um versículo da palavra de Deus que está no livro de Eclesiastes, no capítulo 4 e no versículo de número 9, ok? Certo. Ele diz assim, olha só: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o seu companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. E eu queria responder essa pergunta que você me fez, Tiago, baseando a minha resposta no versículo 12 do livro de Eclesiastes, que diz: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não rebenta com facilidade. Vou salientar o final do versículo. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. O que quer dizer o cordão de 3 dobras? Você consegue notar que existe aí, eu gosto muito de falar sobre isso, existe aí um tripé? Então a mulher, ela trabalhar fora, ela ter as suas atribuições fora, ela ter um emprego fora de casa hoje, é uma coisa extremamente normal e eu digo mais, até necessária para a família moderna. O que tem que haver é uma junção do marido, da mulher com Deus. O casamento, ele só é abençoado por Deus numa condição de cordão de 3 dobras. Quem é o terceiro cordão desse casamento? Jesus. Deus, Jesus. Então, se a pessoa se une, se um homem se une com uma mulher e esquece de chamar Deus para fazer parte desse casamento, esse casamento muito provavelmente vai dar errado. Tá certo? Então, eu quero pegar um gancho aqui na fala do pastor Alivande, quando ele disse que ele foi ensinado desde a mocidade que casamento era para sempre. Eu também fui ensinado assim. Eu também. Aliás, queria aproveitar, pastor Alivande, para mandar um abraço para a irmã Eliana, minha esposa. Esse ano nós estamos completando 40 anos de casamento, de matrimônio. Parabéns. Não é fácil. Não é fácil. É uma vida. É uma vida inteira, 40 anos, né? E eu costumo dizer lá em casa, para os meus filhos, para as visitas que vão lá em casa, para os nossos amigos, que só tem 2 pessoas que conhecem o pastor Jefferson. A primeira é Deus. A segunda é a irmã Eliana. E quando você olha para o pastor Jefferson, você acha que o pastor Jefferson é uma boa pessoa, você está completamente enganado. E eu quero citar uma frase, né, de um teólogo muito famoso da França, né, que ele dizia o seguinte: quando você olhar para mim, tudo que você vê de bom em mim é Jesus. E tudo que você vê de mal em mim sou eu mesmo. Quem disse essa frase? João Calvino. Tá certo? Então, o divórcio, como você diz, o divórcio emocional, o divórcio, ele não acontece da noite para o dia, na sua pergunta, e isso é uma verdade, por quê? Porque as pessoas esquecem que Deus tem que fazer parte dessa união para que ele se torne um cordão de 3 dobras. Para que esse casamento fique em pé, Deus precisa ser o elo que liga marido e mulher. Ok, Tiago? Não sei se eu consegui responder a pergunta, mas eu peguei o gancho no cordão de 3 dobras, escrito lá em Eclesiastes 4 e 12. Por quê? Porque o livro de Eclesiastes, pastor, ele trata sobre as coisas temporais. E um casamento é uma coisa temporal. Ele só dura aqui na terra. Quem é que pode separar um casamento? Deus. A morte. A morte. Todo sacerdote diz, até que a morte Separe. o separe. Certo. Tá certo? O senhor ia falar? Eu lembrei de algo aqui
do ano de 2020 e 2021, nós tivemos uma pandemia muito grande. A estatística disse que nesse período de 2020 a 22 foi o maior índice de separação conjugal, de divórcio. Por quê? Porque o casal, Thiago, viveu o maior tempo junto. Convivência. A convivência mostrava... Obrigatória. E mostrou os defeitos de um do outro. Então, aí que houve o maior índice. Você até mencionou que muitas vezes hoje a família moderna, ambos saem para trabalhar, ambos saem para trabalhar e fica pouco tempo junto, mas isso não tem muito sentido. Por quê, Thiago? Porque a pandemia mostrou o contrário, que foi o tempo de fechar as portas e todo mundo se recuar para dentro de casa, todo mundo ficar preso. Ninguém poderia sair. Todo mundo estava ilhado dentro de suas casas e começou o casal começar a brigar. O feminicídio cresceu assustosamente e todo mundo ficou assustado com tanto feminicídio. Divórcio, os cartórios, teve tanto divórcio que menos casamento, porque não se podia casar, mas o povo só estava esperando o cartório se abrir para poder se divorciar. Então, o que acontece? Na verdade, no mundo espiritual, o diabo trabalha no seio conjugal. E o objetivo do inimigo de nossa alma é esse. Jogar um contra o outro. A Bíblia diz que veio para roubar, matar e destruir casal. João 10:10. 10 de João. Então, o tempo de convivência do casal junto, ou o tempo do casal afastado do outro, isso não interfere. Na verdade, é que nós temos dois mundos espirituais. Aquele que nós vimos e aquele que nós não vimos. Se, na verdade, nós não colocarmos a nossa família ou a nossa vida conjugal debaixo da mão do Todo-Poderoso, o diabo, ele vem, Thiago, ele entra, ele não pede, ele não bate na porta para entrar, não. Ele senta o pé na porta e entra e destrói famílias conjugal. Por quê? Se hoje nós temos visto, Thiago, que o diabo ele não está brincando, ele está aí destruindo lares, destruindo família, destruindo casais aí. E eu sempre uso dizer, muitas vezes a gente vai dar palestra para casais, o que acontece? Para você derrubar uma árvore mais rápido, você vai por onde? Se eu preciso derrubar essa árvore muito gigante e eu preciso derrubar ela rápido, você vai bater no tronco e os galhos e folhagem vai cair tudo. Então o diabo, ele sabe que para destruir uma família, ele vai bater no tronco. E o tronco da família é o quê? É a vida conjugal, pastor Jefferson. Ô, pastor Olivande, e nesse contexto que o senhor está falando, uma família unida debaixo da graça de Deus é como esse cordão de 3 dobras. 3 dobras. Tá certo? Então, quando você sente uma pancada, vou pegar essa palavra do pastor Olivande, quando você sente essa pancada na árvore, você fala, opa, vamos cuidar aqui. Tá certo? Por quê? Porque essa união, ela é preservada em Deus. Tá certo? Eu poderia dizer que qualquer união, seja ela conjugal ou até de amizade, para você que está na igreja, ela só existe união em Deus. No mundo não existe união. Porque o próprio Jesus Cristo falou que o mundo jaz no maligno. Tá certo? Então, se você for seguir as regras do mundo, você vai desaguar onde? Em desunião. Sr. Jefferson, exatamente pegando um gancho, e foi um gancho que eu precisava para lançar, né, essa questão aqui na mesa, porque eu vou fazer o papel do advogado contrário, né? Eu também aprendi desde a minha infância, desde a minha formação, que casamento é para sempre, casamento é um só, né? Não estou aqui defendendo o divórcio, mas preciso levantar essa bandeira aqui, por exemplo. Em Gênesis capítulo 24, nós vemos um exemplo muito claro
de um casamento que foi feito, né, por Deus. Quando Abraão pede para o seu servo ir buscar uma esposa Exato. para o seu filho. E chega lá, põe a esposa à prova, ela dá água de beber para os camelos e tudo. Uhum. E a gente vê a confirmação de um casamento segundo a vontade de Deus, certo? Aí o senhor acaba de falar que no mundo não tem união. Aí eu quero pegar esse gancho para levantar uma questão seguinte. Todo casamento foi levantado por Deus? Será que todo casamento realmente é segundo a vontade de Deus? Por quê? Amós capítulo 3 e o verso 3 diz assim: andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Às vezes a pessoa se precipitou lá atrás, né, por um impulso ou até mesmo por uma questão moral e acabaram se ajuntando, né? Vamos se juntar, vamos casar, talvez sem uma direção, sem uma oração, sem uma instrução. Eu sou da época que para namorar, além de pedir para os meus pais e os pais da moça, nós tínhamos que pedir ao pastor também para orar junto com a gente até Deus confirmar esse negócio. Infelizmente, hoje não existe mais isso, né? Hoje as pessoas namoram até escondido do pai, do pastor, da mãe, né? E aparecem os relacionamentos e vão se unindo aí. Como é que esta união, esse relacionamento, ele pode dar certo? Porque aí eu vou levantar até a questão que eu falei agora há pouco nos bastidores. O versículo que o senhor vai lá soltar. Mateus 19, 6. Não é isso? Isso. Esse versículo o pastor Jefferson quer falar, mas eu já vou soltar ele aqui agora. Ó, assim não são mais dois, mas uma só carne. Ok, ponto final. Uma outra advertência. Portanto, o que Deus ajuntou, ele está dizendo, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Então o que Deus ajuntou não é para o homem separar. Mas o que Deus não ajuntou? E o casamento que foi arranjado? E o casamento que foi fora da direção de Deus? Que hoje as pessoas vivem consequências por causa de uma escolha errada lá atrás. Hoje vive um inferno dentro do casamento. A questão que eu falei, dormindo separado, não tem diálogo, não tem comunhão, não tem amor, não tem respeito, mas estão casados. Então, ou seja, elas têm que continuar casadas se esse casamento não foi segundo a vontade de Deus. E se tem, como fazer esse casamento dar certo a partir de agora? Ô, Tiago, você está abordando aí uma questão polêmica, que é a questão da união inseparável. O que é a união inseparável? É exatamente em cima desse versículo, vou ler de novo aqui, olha. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Tá? Então, baseado em Mateus 19:6, essa frase lembra que o casamento diante de Deus não é apenas um contrato civil, ir lá e assinar um papel diante do juiz de paz, mas é uma aliança espiritual selada por Deus, onde os dois têm que assumir um compromisso diante dos pais, diante da sociedade e diante de Deus. Novamente, volto a salientar, olha mostrando para nós aí o tripé. O tripé aparece de novo, tá certo? Eles estão selando uma união aí que transcende a vontades passageiras, ok? Então, ele faz um acordo e sela esse acordo diante dos pais, diante da sociedade e diante dos familiares, tá certo? Mas principalmente diante de Deus. Então, o que acontece hoje é que na correria do mundo, o pessoal esquece e deixa Deus de lado. Exatamente. E aonde Deus não está, o que acontece? Desunião. Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter. O que Deus juntou, o que Deus uniu, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Quem é o homem que separa aí? O próprio casal. Porque a família, Tiago, o pastor Olivande acho que vai concordar comigo, a família é uma representação do reino de Deus aqui na terra. Nós estamos estudando, né, pastor Olivande, na revista da Escola Dominical desse trimestre, que vai encerrar agora no dia 29 de março, a questão da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Certo? Olha aí de novo aparecendo o tripé que eu sempre digo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E como que é formada a família? A família aqui na Terra é formada por um marido, uma esposa e quando vem os filhos, o filho. Olha aí de novo. Então a família é uma representação simbólica, espiritual do reino de Deus
sendo construído aqui na Terra. É só através da família que isso acontece. Tá certo? Então como é que a gente sabe que foi Deus que juntou? Pastor Jefferson, Tiago, existe 2 encontros, um dentro da igreja, pessoas que casam e conhecem pessoas dentro da igreja, e pessoas que conhecem pessoas lá no mundo e depois vêm para a igreja. Deu para entender? Você conhece, um exemplo, você conheceu Martinha dentro Da igreja. da igreja, casou dentro da igreja. Pastor Jefferson conheceu uma Eliane fora da igreja e depois veio para a igreja. Então, quer dizer, aí a gente precisa entender essa união para entender se foi Deus, se não foi Deus. Eu posso falar de mim. Isso no ano de 94, 93 na verdade, 93. No ano de 93, eu estava orando, pedindo a Deus uma companheira, uma jovem para mim poder me casar. Um dia, numa reunião, tinha um grupo que nós tínhamos um momento de comunhão muito bom, a gente orávamos junto, e uma irmã, ela falou assim, olha, eu vejo a sua esposa, a sua noiva. E descreveu a irmã Maria, ela é assim, e descreveu ela totalmente, ela é baixinha, tem cabelos longos, ela é branca, e descreveu ela todinha. Isso, Tiago, levou 15 dias. Levou 15 dias. A Maria se apresentou lá onde eu congregava e isso era numa sexta-feira. Isso era numa sexta-feira. Naquela sexta-feira eu tinha uma vigília, que eu dirigi uma vigília. Fui para a vigília. Aí depois do sábado, não lembro se tínhamos trabalhos, tinha um culto. Aí no domingo teve culto, aí depois ela foi embora e começamos a nos conversar. E com um mês depois noivamos e com 3 meses depois casamos. Então isso virou em torno de 4 meses e aproximadamente 15 dias. Então a gente vê que há pessoas que casam lá no mundo, aí vem para a igreja. Aí chega na igreja, às vezes com todas essas turbulências de relacionamento, de discussão, de desencontro, de poder ter um bom relacionamento. Aí você me pergunta, mas foi Deus que uniu? Ou foi o diabo que uniu? Pastor Livande, o senhor me permite uma parte aqui, ó. E aí que eu queria dizer, a união não parte do diabo. E Jesus falou que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz em quem, Tiago? Maligno? No maligno. Você tá vendo união no mundo? Não tem. Não tem, porque união é só em Deus. É só Deus que une as coisas. Tá certo? Então, toda união a gente pode partir sim do pressuposto que é autorizado por Deus para o bem, ok? Nós estamos falando aqui em bases bíblicas, tá certo? E se o casamento não fosse uma coisa importante, a comunidade LGBT não estaria tão preocupada em querer legalizar o casamento. E legalizar o casamento diante das autoridades civis. Por que eles querem casar? Tem algum mistério aí. Por que eles querem se unir e assinar papel lá para ficar casado? Então a união é uma coisa divina. É de Deus. A separação é uma coisa do diabo. Essa é a questão. Bom, nós estamos com 35 minutos. Tá bom o negócio. Nossa, Melhorar. não está andando nem correndo, está voando. Mas eu quero pedir você que está nos assistindo, ajude a gente. Manda a sua pergunta. Olha, nós temos algumas perguntas aqui, digamos que muito fortes, vamos fazer daqui a pouco. Mas compartilhe aqui este programa, né? Deixa aqui o seu comentário,
deixa aqui a sua opinião, exponha para nós o teu pensamento, que isso é muito importante. Por exemplo, a Juliana Silva, ela comentou aqui: o problema é que a mulher atual está afrontosa a seus maridos. Hoje não se conserta mais nada, simplesmente a pessoa não está feliz, separa. Precisamos aprender a consertar as coisas e não desistir. Verdade. A Cris também comentou aqui: vejo que o casamento é uma decisão diária de ambos para permanecer juntos. Todos os Também dias. acordo, uma É decisão um sacrifício. todos os dias. Então faz igual elas, irmãos. Deixa aqui o seu comentário e vamos subir aqui o número de pessoas que estão nos assistindo, né? Estamos com pouquíssimas pessoas agora, né? Mas você pode ajudar a gente aí. Você da congregação lá do Alvarenga ajuda a gente. Os grupos lá, as pessoas. Compartilha aí, vamos subir para nós entrarmos no segundo bloco aqui também. Pastor Jefferson. Vou fazer um desafio para os nossos telespectadores aí, que você que está acompanhando, clica aí, manda um aviãozinho para alguém. Tem um aviãozinho aí, né? Você manda um aviãozinho aí para alguém que você acha que precisa assistir esse podcast. Envia lá, compartilha, envia o link para a pessoa mandar a sua pergunta. E você também mande a sua pergunta para nós, né, Tiago? Com certeza. Vamos responder aqui na medida do possível, né? Interaja com a gente aí. Mas nós indo para o segundo bloco, né? Eu já vou entrar logo nesse assunto, né? Não, vamos deixar isso aqui para o terceiro, mas vamos falar um pouco ainda sobre o casamento, pastor Jefferson, pastor Olivande, né? Sobre uma das questões que abala muito os relacionamentos, que é a crise financeira, né? O segredo, a gente aprende que não é quanto se ganha, mas como se decide gastar o dinheiro do casal. Tem muita gente que é individual. Meu dinheiro é meu dinheiro, seu dinheiro é seu dinheiro, ou é o nosso dinheiro? Como é que um casal hoje tem que se portar diante dessa questão financeira? Tiago, a Bíblia é bem clara, não são mais dois. Mais São uma só carne. uma só carne. Então não existe meu. Vira e mexe, eu deixo escapar esse minha esposa. Opa! Existe nosso, né, É pastor? nosso. Tá certo, irmã Maria, tem que puxar a orelha. Vira e mexe, é nosso. Né? A gente às vezes descuida e às vezes o nosso ego quer falar mais alto e sempre tem alguém para nos corrigir. Então a finança, Tiago, principalmente na vida conjugal, quando ela bate na porta, ela agrava. Eu já passei muitas dificuldades financeiras, muitas mesmo. Se eu for contar para você, de viver de um salário mínimo para tudo na vida. Mas a gente era feliz, porque a nossa entrega à obra de Deus, a servir a Deus, a gente passa esses momentos difíceis que nem vê. Quando você sai lá do outro lado, nossa, passamos tantos momentos difíceis. Mas o interessante é que há pessoas que não têm o equilíbrio emocional, psicológico, para poder vencer esses momentos. Que às vezes você precisa virar a chave. Se você não virar a chave para isso e você ficar ali se agarrando nas dificuldades, nos problemas. E outra coisa, então, são pessoas, hoje nós vivemos em um mundo que o povo é muito materialista. Isso que eu ia O falar. povo é muito materialista, o povo tem que ter a luxúria, tem que ter as vaidades, tem que gastar e tem que viajar. Não, tudo você tem que aprender na vida conjugal, faz quando der, quando puder, quando tiver condições. Fora isso, passa ali quietinho, vai viver ali, vai na praça mesmo, tomar um sorvete na praça, Tiago. Não tenho condições de ir para Paraíba, vai na praça mesmo, tomar um sorvete. Entendeu? Ou vai fazer uma caminhada. Há muitos meios da gente viver financeiramente bem com o cônjuge sem precisar gastar muito. Se tem para gastar, vamos aproveitar o momento. Se não tem, vive aquele momento feliz, satisfeito, lá na frente, quando a prosperidade chegar, a abundância chegar financeiramente, desfruta do melhor da vida. Eu entendo assim, Tiago, porque a gente
A gente sabe, Tiago, que a vida conjugal... Eu tô com algo na mente aqui, eu preciso falar. Diga, pastor. Tiago, tinha um casal da igreja e eu sempre via o rapaz da igreja. Eu falei, cadê sua esposa? Tá em casa, pastor, ela não vai pra igreja, não vem pra igreja. Aí quando foi um dia, eu peguei minha esposa e falei, vamos lá visitar esse casal? Falei, vamos. Aí chegamos lá na casa desse pessoal, dessa família, Tiago. Uma situação muito difícil. E eu vi um menino dentro de um quarto e olhava e ele não deixava abrir a porta do quarto. Ele abria brechinha e ele entrava e saía. Aí eu olhei e falei assim, onde é seu? Eu perguntei pra moça, pra esposa do irmão. Onde é seu quarto? Eu falei, é ali. Aí eu olhei e falei, mas eu vi uma caminha de solteiro. Thiago. Aí eu vi no quarto do menino 2 camas de solteiro. Eu falei, esse povo tá aí separado. Estão separados dentro de casa. Aí conversa vai. E minha esposa não se atentou. Eu falei, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Cheguei pro casal, olhei bem pra eles e falei assim, vocês estão separados dentro de casa? Dormindo em cama separada? Aí ela ficou sem graça assim, né? Ficou tão sem graça assim. Eu falei, nós estamos separados, sim. Já faz muito tempo. E minha esposa tentou para outra coisa. E a mulher estava passando aquele momento financeiro difícil e olhou no prato, só tinha um macarrãozinho branco, sem mais nada. A minha esposa falou, nossa, a mulher tá comendo macarrão branco puro? Que vai alimentar essa mulher? E a gente começou a ver, tanto que a mulher não aguentou as dificuldades, pegou a malinha de roupa dela e foi embora com o filho dela. E largou o rapaz lá na casa. Então são coisas que muitas vezes dentro de 4 paredes, Tiago, que só Deus sabe e Deus vê. Só Ele assiste. Só Ele sabe o que se passa. Então o divórcio, quando chega ao ponto do divórcio, é que o negócio já está bem mais à frente. E muitas vezes nós que somos pastores de igreja, lidamos com família, o pastor Jeff sempre me ouve falar, o culto começa em casa. E muitas vezes você vê que o varão chegou na igreja, aí você olha para cadê a sua esposa, irmão? Não, pastor, não sei o quê. Não vem, não sei o quê. Começa a dar uma desculpa furada. Ou o contrário também. Né? Umas histórias ruins, rapaz. Às vezes é a mulher que vem pra igreja e o marido só fica em casa, né? E você fica olhando assim, rapaz, é umas coisas complicadas, viu, Tiago? Bota complicada. Pessoal, eu quero fazer uma pausa aqui, pastor Jefferson, pastor Olivande, para dizer para você que está nos assistindo agora e que vai nos assistir depois também, né, que deseja ajudar a gente a manter este programa aqui no ar. Né, você pode fazer uma contribuição, uma oferta de amor, você pode semear aqui neste programa, você está vendo aí na tela, no canto superior, o nosso QR Code, você pode ir com o seu smartphone agora, printa para fazer depois ou escaneia agora, você pode lançar uma semente, porque nós somos um programa independente, irmãos, nós não temos ministérios, não temos igrejas, não temos empresários, né, mas nós temos amigos que ajudam a gente a manter esse programa no ar, não é isso, pastor Jefferson? Isso. E a gente precisa da ajuda de vocês. Até por tocar nesse assunto aí, é o problema financeiro do casal, né? Né? Se nós aqui formamos um casal, gente. Se vocês não ajudarem, o programa pode acabar, né? Você vê que toda essa qualidade que nós temos aqui, o som, a imagem, toda a estrutura, a gente sabe que se dependesse do coração do Bruno, ele deixava tudo de graça, mas ele tem custos também para manter esse estúdio. Nós precisamos de ajudá-lo a manter para as portas ficarem abertas para nós estarmos aqui. Então ajude a gente aí, faça aí um Pix, qualquer valor que você mandar vai nos ajudar. Nós já programamos o programa do mês que vem. O mês passado foi uma benção, tivemos um alcance muito bom, falamos sobre o namoro cristão. O pastor Jefferson veio dando uma aula para nós aqui. E hoje estamos falando sobre casamento e vamos aprofundar um pouco mais esse tema aqui agora acerca de divórcio, né? Mas
Deixa Deus tocar no seu coração e se não tocar, você pode abençoar também da mesma forma. Então, escaneie esse QR Code aqui e você pode lançar uma semente aí nesse ministério, tá bom? Aí nos comentários, também no chat, tem fixado a chave Pix. Você pode ir lá e fazer um Pix e abençoar este programa. Pastor Jefferson, Pastor Olivante, quer aproveitar essa pausa e mandar um abraço para alguém? Eu vou aproveitar um momento aqui, mandar um abraço a minhas filhas, genros, netas e toda a congregação do Alvarenga e os demais irmãos aí, tem muita gente, viu? Pastor Tiago, Pastor Jefferson tem amigos que depois, rapaz, manda o link lá para nós. E a gente manda e eu vou falar para você, dá uma repercussão grande. Nosso amigo Samuel Belarmino, quando eu mandei ele falou, pastor, vou compartilhar aqui agora nos meus grupos, que meus amigos aqui, que sempre me pedem depois. Um abraço, Deus abençoe, meu amigo. Eu também quero mandar um abraço, pastor Tiago, lá para os nossos amigos lá da Outra América, Outra né? América. O pastor Silas Vidigal, tá lá nos acompanhando, lá na Flórida, né? Tem o pastor José Fernandes, que esteve aqui no Brasil esses dias. A gente esteve acompanhando ele nos exames médicos. Receba um abraço aí, meu amigo, né? O pastor Welber, lá do Hope Center, pastor Bruno, lá de Belo Horizonte, né? Esse pessoal aí nos acompanha, assiste aí os nossos debates, né? E eu quero mandar um abraço para eles, porque são pessoas, pastor Miqueias, lá de Jundiaí, pessoal lá da igreja Adebrais de Jundiaí, acompanha o nosso programa também. A gente manda um abraço para esse pessoal, que é um pessoal que não só acompanha, mas às vezes manda aquela ofertinha missionária para manter o programa no ar, né? São amigos que esse programa conquistou através da vida do pastor Muita Jefferson. gente, viu, pastor Tiago? E tem abençoado nossas vidas. Viu? Então, um abraço para todos vocês. E, né, assim como o pastor Jefferson acabou de citar, se você quiser também ser um contribuinte neste programa, sinta-se à vontade, com certeza Deus vai te abençoar. Mas seguindo aqui, porque a hora está indo embora, o programa está muito bom, o assunto está gostoso no sentido de render, não é? Muitas instruções, mas vamos levantar uma outra questão aqui agora. Pastor Jefferson, pastor Olivante, então, Deus ensina que o casamento ele é um só, né? Que não é a favor do divórcio, que o casamento é uma corda de 3 dobras, né? Que a gente tem que lutar pelo nosso casamento, né? Porém, na última fala do pastor Olivante, ele falou assim, só Deus sabe, né, realmente o que acontece debaixo de um teto entre 4 paredes na vida de um casal. Infelizmente, a gente fala isso com muito pesar, hoje nós temos vivido uma calamidade nacional, né, em relação aos casamentos. Porque pessoas se sentem presas a alguns relacionamentos e quando elas decidem pôr um ponto final a uma vida de sofrimento, principalmente por parte das mulheres, elas acabam sofrendo feminicídio. Eu aprendi com a minha amiga a doutora Cris que quando chega a ter o feminicídio é o último estágio, já é a morte. Né? Feminicídio já é a morte. Quando houve feminicídio é porque houve morte, mas alguns sinais indicam que isso está para acontecer. Quando falamos em feminicídio, para você que está nos assistindo, em 2025, nosso país registrou 1.518 mulheres assassinadas, vítimas de feminicídio. Foi o maior número histórico no nosso país. Isso representa mais de 4 mulheres mortas por dia por causa de relacionamentos abusivos, por causa de relacionamentos que passaram dos limites, onde acabou-se o respeito. E hoje, qual que é a postura da igreja, eu digo para os senhores, em relação a isso? Será que Deus está vendo, por exemplo, uma mulher sendo espancada, sendo judiada, sofrendo agressão física, psicológica, moral, né? Qual é o papel? Eu sei que é difícil responder essa pergunta, mas qual seria o papel da igreja hoje em relação a esse casamento, uma vez que nós aprendemos que casamento é para sempre? Essa mulher, ela tem que viver, e é interessante te levantar essa questão, porque quando divulgamos o tema, eu recebi muitas perguntas como essa. Pastor, e aí? Eu sou crente, sou mulher de obreiro, né? Inclusive, que igreja que eu fui?
não vou falar o nome da igreja para não expor a pessoa. Lembrei, não vou falar o nome da igreja para não expor as pessoas, mas quando eu falei que nós íamos abordar esse tema, ela falou assim: pastor, eu sou levita da igreja, mas eu apanho todo dia do meu marido. E o marido dela é obreiro dentro da igreja. Então, será que Deus está neste casamento? Será que o divórcio não seria não estamos aqui defendendo o divórcio, mas será que um divórcio não seria uma segunda chance para essa pessoa refazer a sua vida, em vez de viver presa a um relacionamento e acabar virando uma estatística de feminicídio? Tiago, eu estava até olhando a lei do feminicídio, é a lei 13.104/2005. Exatamente. E o feminicídio é a morte, é que nem a Cris falou. É a morte, já é alguém cometeu O estágio final. Um ato de um assassino, matou alguém, é um feminicídio. Isso é feminicídio. Hoje nós temos, Tiago, pessoas que têm capa de ovelha. Capa de ovelha. Só a capa. Mas literalmente são lobos. São pessoas cruéis. Pessoas... E quando você mencionou as agressões física, emocional, psicológica, emocional, financeira, às vezes até sexual, eu vejo que Deus enxerga isso. Eu acho que essa pessoa, uma das coisas que Deus não é carrasco, cruel, vingativo, né? É tanto que quando nós lemos Mateus 19, o povo indaga, questiona Jesus acerca do divórcio. Mas Moisés deu carta de divórcio. Aí Jesus disse, mas deu por causa da dureza do vosso coração. Então, Moisés deu carta de divórcio naquela época para o povo. E o povo questionou Jesus. Então, num caso como esse, Tiago, é um ponto de vista meu. É uma interpretação minha. Certo. Entendeu? Eu vejo que Deus não seria tão carrasco para não dar uma oportunidade para uma pessoa dessa se divorciar, se separar de uma pessoa que tem capa de ovelha, mas na verdade é um lobo. E a pessoa não é obrigado a sujeitar, a ser espancada, humilhada todos os dias, né, ser espancada de uma forma dessa e tá ali servindo a Deus, adorando a Deus com alegria, e chegando dentro de casa é uma outra vida, é um outro convívio, é um outro relacionamento, é uma outra situação de vida que ela vive. Porque a igreja, como eu falei, ela começa em casa. Para o cristão que serve a Deus, o culto começa em casa. Entendeu? Então isso daí não é uma igreja. Porque a igreja não é o templo, somos nós, Tiago. Você sabe bem disso. Agora, como é que uma igreja dessa tem Deus habita dentro dela? Não. Tanto é, pastor Olivande, que o próprio apóstolo Paulo fala em Efésios 5, né? 5. Marido, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. A própria igreja. Perfeitamente. Eu estava lembrando aqui, enquanto o senhor falava, de uma frase do pastor Jefferson, aprendemos com ele no podcast passado, sobre a sexualidade do casal. Aprendemos que sexo só é sexo dentro do casamento, e isso é uma bênção de Deus para o casamento, né? Antes do casamento é fornicação, e fora do casamento é adultério, certo, pastor Jefferson? Ou prostituição. Ou prostituição, certo. Aí a Cris, ela colocou aqui, o sexo sem consentimento, mesmo no casamento, qualifica um possível estupro dentro do casamento? Porque eu conheci, ela também conheceu, acredito que vocês conheceram, pessoas que pegam um texto isolado para fazer uma regra. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 7, o versículo 14, onde fala que a mulher não é dona do seu próprio corpo, mas o marido é dono sobre o corpo da mulher. Muitas vezes a mulher não está apta para o ato, mas o marido usa esse versículo e obriga a pastora Livande e a mulher a ter uma conjunção carnal com ele. Mas aí tem que ser com conceição, né? Com Consentimento. consentimento.
Se não houver o consentimento, mesmo que a pessoa, Paulo exponha dessa forma, mas tem que ter o consentimento conjugal de ambos para poder você se apropriar daquilo ali. Não é se apropriar indevidamente sem o consentimento. Tem que chegar a um bom convívio, ali, um bom relacionamento, como diz o povo novo, aí tem que gerar uma química, né? É Entre o como. casal para poder chegar ao ápice do sexo, né? Então não é abusivo, né? Se apoderar e achar, não, eu sou dono, é meu, eu vou usar como eu quero. Não é assim, não é bem assim. Tem que ter o consentimento, tem que ser Isso serve para ambos, né, ambas pastor as Evangelho? partes. Ambas as partes. Não é só o homem. Não, para a mulher também é a mesma coisa. Porque Paulo coloca dos dois lados, né? Tanto a mulher não é dona do seu próprio corpo, como também o homem não é dono do seu próprio corpo. Qual é o texto? 1 Coríntios, capítulo 7, Acho que é 14. verso né? 14. 13, 14, 13, 15. tá por ali. Então, não pode ser agressivo. Inclusive tem uma frase do pastor Eliseu Rodrigues, né, que ele fala que intimidade forçada ela é estupro, até mesmo dentro do casamento. Dentro do casamento. Interessante, pastor Alivande, enquanto o pastor Jefferson prepara a fala dele aqui, quando nós falamos acerca desse abuso, a gente entende que Deus odeia o divórcio, mas também ele odeia a violência dentro do casamento, a opressão e a injustiça. E o Senhor foi muito sábio em suas palavras quando disse que Deus ele não é carrasco, né? Só que às vezes a mulher ou o homem que está sofrendo esse tipo de agressão dentro do casamento acha que só existe uma agressão física, mas o abuso vai muito mais além do que uma agressão física. Separei algumas aqui para falar. Por exemplo, existe a agressão física, que é aquele contato onde a pessoa se machuca fisicamente. Existe a agressão psicológica, que é onde entra a humilhação, a manipulação, o controle. A agressão emocional, que é aquela pessoa que fica fazendo chantagem, culpa constante diante de uma situação. Essa que nós acabamos de falar, que é o abuso espiritual. Deus mandou você me obedecer porque a Bíblia diz que você tem que se deitar comigo, e se você não se deitar, você está em pecado. Gente, parece absurdo, mas eu conheço, diante de Deus que está aqui nessa mesa, gente que pensa desse jeito, pastor Livande, pastor Jefferson. Abuso financeiro, né? E abuso sexual até mesmo dentro do casamento. E eu gostei de uma frase que eu aprendi, que nem todo abuso deixa marca no corpo, mas muito abuso dentro do casamento deixa marcas na alma. E essas são as piores, pastor Jefferson. A gente começou aqui deixando um versículo, né? Onde a gente falou sobre o cordão de 3 dobras. Depois a gente falou sobre a unidade inseparável, que é quando Deus ajunta. E agora, nesse assunto aí, a respeito de violência, de feminicídio, sobre essas coisas dentro do casamento, a gente tem que notar que quando chega nesse ponto, a união já acabou. Já era, né? Tá certo? Não existe mais união. Pode ter 2 pessoas ali morando dentro da mesma casa, mas não existe mais casamento. Tá certo? Mesmo que não tenha havido, porque o divórcio é um nome documental dentro da sociedade para separação, ok? Mas quando chega a ter feminicídio, quando chega a ter violência física, quando chega a ter agressão verbal, é porque já não existe união, concorda? Com certeza. Então, o casal, ele tem que avaliar qual é o valor da aliança que eles construíram. E isso, Tiago, começa muito antes do casamento. Isso começa, aí a gente volta no programa anterior, isso começa lá no namoro. Inclusive, Pra pastor que serve o namoro? Tem aí salvo o programa anterior, tá? Pra você assistir. Pra que serve o namoro? O namoro serve pra moça frequentar a casa do rapaz e ela vai ver ali, porque não dá pra ser um ator e ficar atuando o tempo todo. Ele vai acabar mostrando quem ele é. Como que ele trata o pai dele, como que ele trata a mãe dele. E da mesma forma o rapaz, quando vai frequentar a casa da moça, ele vai também fazer essa avaliação. Vai ver como que ela trata o pai dela, como que ela trata a mãe dela, como que ela trata os irmãos dela. Tá certo? Porque muita gente se dá, assim, como é que a gente pode dizer, a desejos superficiais e acaba se casando. Eu ouvi uma frase de um pastor
que era muito amigo meu, ele já passou para a eternidade, e ele falou assim: Pastor Jefferson, os jovens de hoje estão casando só para fazer sexo. Como eles estão enganados, porque pensa que depois que casa vai fazer sexo o tempo todo. E não é isso que acontece. O casamento é uma caminhada a dois numa estrada muito difícil. Muito difícil. E se a pessoa casa só com isso no casamento, aí acaba chegando nisso que nós estamos debatendo aqui hoje no programa. Aí quer o negócio forçado, quer fazer um negócio na hora que quer, às vezes a mulher não quer, só o camarada que quer. Mas, pastor Jefferson, Paulo, lá em Efésios, diz que a mulher tem que ser submissa ao seu marido. Só que essa submissão, tem pessoas que não entendem o que é submissão. Acho que tem que submeter a tudo, e tudo que o carrasco, o ignorante, o estúpido, o bruto ditar, a mulher é obrigado a submeter e aceitar, fazer o que ele quer. E não é isso. Submissão é fazer uma missão junto. Está debaixo de uma missão. Está debaixo de uma missão de construir uma família, de construir um lar, de construir uma vida conjugal. Pastor Livane. Construir uma série de coisas. Então, a pessoa acha que... Então, isso, muitas vezes, no psicológico da pessoa, acho que é isso. Então, por isso que muitas vezes acontece esses tratamentos estúpidos, ignorantes, com o cônjuge. Então, a gente tem que entender que, principalmente, eu vejo muito, sem citar nome, recentemente nós fizemos um casamento e rapidamente o casamento se desfez. Aí eu fui saber o que aconteceu, o que houve. Pastor, o camarada estava na igreja um dia, foi com as familiares e encheu o caneco de cachaça e chegou aqui transtornado. Fui obrigado a chamar a polícia, fui obrigado, entendeu? A chamar a polícia, me agrediu, e se não fosse minha mãe, teria me matado aqui dentro de casa. Então isso, Tiago, está às vezes até dentro da igreja. Então hoje a gente vê uma geração aí que está pensando em casar e muitas vezes não analisa com quem está se casando. Pois é. Com quem está se casando? Por isso que eu digo que começa bem antes do casamento. Porque aí, pastor Jefferson, a pessoa tem que ser inteligente, não é só pensar em relação conjugal, não, relação sexual, não. Você tem que analisar com quem você está casando, porque é uma coisa para a vida toda. Como que vai ser essa parceria? Qual é o valor dessa aliança? Entendeu? É uma coisa, como eu comecei a nossa fala aqui, Tiago, é uma coisa para a vida toda. Então você tem que olhar como é que se comporta nos momentos difíceis. O pastor, me permite uma parte aqui, ó. Provérbios 14, versículo 1 diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. Aqui são os conselhos do rei Lemuel, da mãe do rei Lemuel para o rei Lemuel, né? E o Provérbios foi escrito pelo rei Salomão, só os últimos 2 capítulos lá, né? Uhum. Que não foi escrito por Salomão. O senhor colocou aqui. No livro, aqui no Sabedoria Me Leve para Casa, tá certo? Mas eu quero dizer o seguinte, que o amor, ele não é um sentimento que vai se consumindo, que vai se gastando durante a relação, não. Ele é uma aliança que tem que se renovar a cada dia. Ele tem que se renovar a cada dia. E quem honra a sua família, ele está honrando a quem? Ele está honrando a Deus. Tá certo? Então, nesse caso que o pastor Livane está falando aqui, você percebe que muitas coisas que se desfazem lá na frente é porque teve um início muito errado aqui no princípio. Tá certo? Não houve observações dentro do contexto social de como que o rapaz tratava os pais, como que tratava os seus irmãos. Não houve uma observação de como que a moça tratava seus familiares, porque é assim que o casal vai se relacionar depois. Então, tanto o homem quanto a mulher, quando ele vai se casar, ele tem que pensar no que ele quer construir lá na frente. Eu tenho uma frase minha
que eu digo sempre que o casamento é a construção de uma catedral. A catedral da família. Perfeito. Tá certo? Então essa catedral, você, Tiago, o pastor Arlivande, assumiu com a irmã Maria a responsabilidade de construir uma catedral. Qual é a catedral deles? A catedral é a família deles. A sua é a sua família. A minha é a minha família. Então depois que você construiu, quando chega lá na frente, dá um probleminha, você desmonta tudo, você derruba tudo, você mete o pé em tudo. Entendeu? Então aí você julga qual é o valor dessa aliança. Se ela está diante de Deus, você fala, não, enfrentamos um problema aqui agora, mas vamos continuar, vamos resolver esse problema e vamos continuar essa construção. Tá certo? Então esse é o valor, porque quando chega a falar feminicídio, violência doméstica, violência física, aí já desmoronou tudo. Pastor Jefferson, quando o senhor fala, por exemplo, que o casamento é uma construção de uma catedral, eu começo a entender que uma catedral, para você levantar ela, primeiro você tem que fazer um alicerce para você levantar. Perfeito. Como o senhor falou, muita gente não construiu esse alicerce e já foi erguendo as paredes. Você tem um fundamento, uma base, né, sólida para sustentar esse casamento diante de uma crise. Dentro de um relacionamento conjugal, Tiago, interrompendo a sua fala, não perde o seu raciocínio, dentro de um relacionamento conjugal, homem e mulher precisam entender que o homem pensa muito diferente da mulher e que a mulher pensa muito diferente do homem. A mulher é um ser mais auditivo. A mulher gosta de ouvir palavras agradáveis, tá certo? Gosta de um diálogo. É mais sentimento. É mais sentimental. O homem não. O homem é um ser mais visual. O homem gosta mais de contato físico. Então, muitas vezes, a forma de um homem dizer para sua esposa que ele a ama é no relacionamento sexual. Tá certo? Então, se houver um diálogo entre marido e mulher, eles vão chegar num acordo. Consenso. Vão chegar num consenso. Hoje, por exemplo, tem muitos casais que estão se perdendo por causa das redes sociais. Por quê? Porque muita gente quer comprar o que não precisa para ostentar e impressionar gente que nem conhece. Exatamente. Tá certo? Outra coisa que tem abalado muitos casamentos é a pornografia dentro das redes sociais, no celular, no computador. Tá certo? Então, quer dizer, por que o camarada que é casado, que tem uma esposa, ele deixa a sua esposa para ir fazer uma observação de atos pornográficos na internet? Falta diálogo. Se tiver diálogo entre marido e mulher, isso não vai acontecer. Porque o camarada vai chegar e vai falar para a esposa: ô querida, eu tô precisando... Ô, pastor Jefferson, Tô precisando conversar com você sobre isso a nossa intimidade. Redes sociais, internet. Senhor, vamos falar aqui uma coisa mais aberta aqui. Eu e o senhor, na nossa época, era playboy. Hoje, na palma da mão, criança de 12, 13 anos já tem na palma da mão. o mundo aberto. O mundo aberto. Essa geração de hoje é pior do que a nossa. Muito pior. Porque hoje eles têm tudo na mão. Nós tínhamos que ir atrás. Nós tínhamos que buscar. Hoje a E informação hoje vem. o que acontece? Nós sabemos que há maridos. Que deixam a esposa na cama e vai para frente da televisão, da rede social. Do computador, do celular. Para ver o que não deve. Eu conheço casais, maridos, mulheres que já sabem que seu marido tem essa prática, tem esse hábito. Ele se sente mais prazeroso vendo o casal lá do que ter a sua própria esposa. Então, o que acontece? Isso vai levar o quê na vida conjugal? O divórcio. Um abismo entre o casal. O senhor concorda comigo, pastor? A gente faz palestra para casais, inclusive o meu próximo livro, que deve ser lançado agora no final do ano, ele se chama Casamento 4x4, A Trilha da Perfeição. Tá certo? Ele tá passando por uma correção na editora, né?
correção editorial, e tem um dos itens que a gente trata no casamento lá que fala sobre isso, pastor. A pornografia é um vício terrível, como qualquer droga, que derruba a mentalidade da pessoa de uma forma que ela desce o nível de espiritualidade dela lá no chão. Bruno. Né? Uhum. Então, quer dizer, a gente tem que cuidar disso, tá certo? A gente que faz aconselhamento de casais, certa vez eu fui fazer um aconselhamento numa cidade, não vou citar nome de igreja nem de ninguém, mas um jovem casado já há mais de 10 anos veio me procurar para um aconselhamento. E aí ele me disse assim: pastor, eu queria conversar com o senhor, eu queria que o senhor me desse assim alguns conselhos, eu tô viciado em pornografia. O que o senhor vai dizer para uma pessoa dessa? O que eu posso fazer? O que o senhor pode me dizer sobre isso? Eu peguei e falei para ele o seguinte, eu falei para ele assim: meu irmão, você acredita em Jesus? Você segue a Jesus? Claro, pastor, claro que eu sigo a Jesus. Você acredita no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Você acredita que o Espírito Santo é o nosso Consolador? Você acredita que o Espírito Santo é o nosso amigo e que ele anda do nosso lado? Claro que eu acredito, pastor. Eu falei assim: então vamos agora tirar a parte espiritual e vamos encaixar uma parte social. Você ainda tem mãe? Você tem você tem filho, filha? Não, eu, minha esposa e minha filha. Olha só que coisa interessante. Ele, a esposa e uma filha. Uma filha. 3. Tenho, pastor, tenho. Eu falei, então vamos fazer uma suposição aqui para que você possa entender uma coisa do ponto de vista intelectual e jogar isso para o espiritual. Você tem coragem de pegar a sua mãe e assistir uma cena pornográfica no seu celular ou no seu computador com a sua mãe? Não, pastor, não, pelo amor de Deus, eu não tenho essa coragem. Então vamos lá, vamos fazer uma outra suposição. Não com a sua mãe, mas com a sua filha. Quantos anos tem a sua filha? A minha filha tem 9 anos. Você tem coragem de assistir um filme pornográfico com a sua filha? Não, pastor, pelo amor de Deus, é claro que eu não tenho essa coragem. Eu falei, então, por que você não tem coragem? Porque você respeita a sua mãe, porque você respeita a sua filha. Mas no espiritual, você não está respeitando o Espírito Santo que habita na sua vida, que é seu amigo, que é seu consolador, que é o camarada que anda com você espiritualmente lado a lado. Porque se você acreditar piamente que o Espírito Santo está com você, a partir do momento que você vai ver uma cena pornográfica num celular ou na tela de um computador, você vai se perguntar: o Espírito Santo está aqui do meu lado? Sim ou não? Se você respeita o Espírito Santo, você vai botar o seu joelho no chão ou você vai fazer uma oração a Deus pedindo perdão por aquilo que você queria praticar. E nós oramos, terminamos aquela conversa em oração, com lágrimas, ele chorou, eu também chorei, porque eu também me emocionei, nós sentimos a presença do Espírito Santo, e ele aprendeu, ele falou: pastor, eu aprendi de uma forma prática como que eu vou fazer para tentar evitar esse vício. Como lutar. Como lutar contra esse vício. Porque disso. todas as vezes que eu pegar o meu celular na minha mão, eu vou falar: opa, o que eu vou ver aqui agora? Pastor Jefferson, O Espírito Santo está aqui do meu lado. usou uma expressão aí: vício. E o vício, o que acontece? O vício consome. Consome. Isso torna uma prática. Isso torna uma prática doentio. E o que acontece? E leva a pessoa a um poço, a um abismo, que quando a pessoa for acordar para a realidade, seu casamento já foi embora, sua família já foi pro buraco e perdeu tudo. Esses dias, há um tempo atrás, apareceu um moço na congregação lá, e esse moço, ele falou: pastor, eu tô com uma situação difícil, eu quero me firmar na igreja, não consigo. Mas o que acontece? Falou: pastor, olha, eu era missionário, namorei com uma missionária e tal, e caímos, fizemos um monte de besteira, a missionária foi embora e tal. Aí depois eu encontrei essa, hoje, que é a minha atual esposa, convivo com ela, tenho um filho, tô tendo outro agora, tá, mas e aí? Pastor, meu problema é relação fora do casamento.
Como a sua esposa sabe dessas coisas, falou, pastor, ela desconfia, mas não tem certeza. E isso o assunto foi rolando e foi passando o tempo. E quando foi ver, eu falei, pastor, eu quero voltar, pastor, mas não consigo. Eu falei, então, é você tem que abandonar o seu vício. Se você não largar o seu vício, então, meu filho, ele falou assim, pastor, e agora eu tô enrolado. O vício dele era traição, pastor. Traição. E o que acontece? E aí depois esse moço, ele falou assim, pastor, eu traio demais minha esposa, agora eu fui criado no evangelho, essa minha esposa hoje atual é católica, e ela coloca um santo dentro de casa, e eu não posso falar nada, não posso. Então, meu filho, você tá todo enrolado, enroladíssimo, né? Uma situação difícil. Pastor Jefferson, pastor Livândio, ouvindo aqui os senhores falando, eu cheguei numa conclusão, eu já tinha essa conclusão, mas mais uma certeza sobre isso, que os dois contaram histórias totalmente diferentes, né, mas com uma mesma base. Não é vergonha pedir ajuda, né? Talvez hoje muitos relacionamentos e casamentos acabam pelo orgulho de ambas as partes, que vão atrás de pedir ajuda. Por exemplo, essa pessoa que pediu ajuda para o pastor Jefferson alcançou a ajuda que precisava. Esse rapaz que pediu ajuda para o senhor teve uma orientação e uma ajuda que precisava. E hoje a gente lidar, o pastor Jefferson como palestrante de família, de casal, o senhor como pastor de igreja, eu também palestrando, que não é vergonha um casal pedir ajuda. Jamais. Porque tem coisas, como o pastor Jefferson falou assim, são personalidades diferentes, pensamentos diferentes. E às vezes você está tão inflamado na situação ali que você não está vendo uma resolução para aquele problema. Mas se você procura ajuda numa igreja, ou do seu pastor, ou até mesmo uma ajuda de um profissional da área, né, ele pode ter uma visão diferente e te ajudando, pautando coisas que precisam ser consertadas, que precisam ser arrumadas, que precisam ser ajustadas. E isso pode inibir uma possível separação. Pastor Tiago, o primeiro erro que alguém pode cair se dizendo cristão é não ter humildade para pedir, principalmente para pedir ajuda. Quando você vai lá no livro de Provérbios, o livro de Provérbios nada mais é do que Deus ensinando para Salomão a ética dele, a ética do pai. E essa ética vai ser aplicada na vida de Jesus Cristo, na prática, nos 4 evangelhos, e você vai ver essa sabedoria que foi ensinada na teoria para Salomão no livro de Provérbios, sendo praticada ali nos 4 evangelhos. No primeiro capítulo de Provérbios, a primeira coisa que ele ensina, pastor Alivande, é você pedir. Pedir o quê? Sabedoria. Pedir sabedoria. Tá certo? E Jesus, quando ele vai dar o seu ensinamento, uma das primeiras coisas que Jesus ensina é a pedir. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Tá certo? E as pessoas, dentro do seu humanismo, colocando o homem como centro de tudo, esquece Deus do lado. E aí ele não pede ajuda, ele não busca ajuda. Mas quando você busca, quando você se humilha, e nessa questão é preciso a pessoa ter humildade, não no sentido de humilhação, mas de reconhecer que ele precisa ser humilde, porque ele precisa de ajuda para vencer aquele que está maior do que ele. Exatamente. Inclusive, pastor Jefferson, quando nós falamos em buscar ajuda, para a gente concluir aqui nossa fala, a questão de pedir ajuda. Eu aprendi, lendo na Bíblia, um texto muito simples e muito claro, lá em Atos capítulo 3, quando aquele coxo pediu uma ajuda para Pedro e para João. Ele disse, olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Ele falou, mas logo após ele estendeu a mão e ajudou aquele rapaz a se levantar. Então hoje eu entendo o seguinte, sobre o papel da igreja em questão de crises conjugais, de relacionamentos. Não acho sábio, pastor Jefferson, me corrija se eu estiver errado, eu repito, como eu disse aqui no começo, eu sou um bebê diante da sabedoria de vocês, mas uma pessoa ir numa igreja, procurar um pastor,
pedir ajuda, inclusive até uma mulher que esteja sofrendo agressão ou um casamento que esteja passando por uma dificuldade, apenas o pastor olhar para a cara de um, para a cara de outro, vamos orar, orou ali, mandou para casa e o problema continua, né? Eu sei do pastor Olivande, conheço o pastor Jefferson também, que já foram muito mais além do que simplesmente, mano, vamos orar que Deus vai resolver. Então a igreja hoje, e eu falo isso porque aqui nós somos sacerdotes, precisa estar apta, que foi um dos tópicos dos nossos podcasts, para também ajudar. Estender a mão. Estender a mão. Falei, vem cá, seu marido tá te batendo? Então você não vai voltar para casa não. Vem aqui. Você tem mãe? Vou te levar na casa da sua mãe, nós vamos conversar com seu marido. Né? Um exemplo. Vou lá na casa de vocês. Eu conheço um pastor, gente, que saiu lá de São Bernardo para ir lá na cidade de Mauá para resolver o problema de um casal. Hoje a gente não tem mais isso, pastor Olivande. Né? São poucos que fazem. Então o papel da igreja não é somente... Ô, Tiago, eu tava só... Segura um minutinho, hein? O que acontece? Eu vinha pensando, o que acontece? O casamento, ele tem estágios. Né? O casamento, ele tem estágios. Como um joguinho de videogame, né, pastor? Mais ou menos. Ele tem estágios. Então, quer dizer, o cônjuge, o casal, ele tem que passar os estágios. Então, se você hoje tem quantos anos de casado, Tiago? Dia 14 de abril agora eu faço 16 anos de casado. 16 anos. Eu tô caminhando para 33. Pastor Jefferson caminhando para 40 anos, ele 40. disse. Esse ano, 40 anos. 40 anos. Então, você vai ver, são 3 estágios de vida conjugal. Ou de famílias. Você está indo para o 16º. Eu estou indo para o 33º. Pastor Jefferson está indo para o 40º. É isso? Sim. Então são estágios. Então, quer dizer, o estágio que você está, pastor Jefferson já passou por ele faz tempo. Muito tempo. Eu o senhor também já também. tenho metade do que você já passou. Então, quer dizer, são estágios. Então, no Metade longo... não, o dobro, né, pastor? É o dobro. É. Então, quer dizer... Ele tem metade do tenho, tempo. Eu tenho metade dele. do que você já passou. Então, o que acontece? São estágios. Então, a vida conjugal são estágios e tem os perigos desses estágios. Um dos perigos que a gente mais vê é dos 20 anos. Os primeiros 7 anos são muito difíceis, que são os períodos Adaptação, de né, adaptação. As engrenagens estão se ajustando na vida conjugal. Aos 14 para os 15 já está quase ali, já está engrenadinho. Chega aos 20 anos, Tiago, 20, 25 anos, é um estágio muito perigoso. O divórcio, da separação. A gente vê isso muito. Quando passou dos 30 para lá, já amadureceu. Aí já está maduro o casal. O casal está maduro. Então o casal já está bem experiente, pastor Jefferson, de relacionamento, de uma vida a dois, de poder conviver, de poder ali se relacionar, se entender um ao outro. Então isso é muito importante, a pessoa entender isso. E tem pessoas que não entendem isso, não sabem que o casamento tem os estágios. A gente vê que muitos casamentos com menos de 7 anos são desfeitos. Outros chegam aos 20, 25 anos, estão procurando o divórcio. Ô, pastor Levante, e hoje a gente vê casais que estão no mundo com 30 anos se separando. Separando, é os perigos. Olha, pastor Jefferson, pastor Olivande, eu estava assistindo ontem uma pregação do pastor Napoleão Falcão. Ele disse assim, não entregue tudo, deixa um pouquinho para depois. Né? E como falta 5 minutos para a gente concluir, Mas já acabou? mas já vamos ter que voltar em um outro programa falando acerca de relacionamento. Mas eu quero aproveitar esse Eu tenho que soltar o último versículo aqui. Então solta agora, pastor, antes de eu falar aqui. Nós falamos aqui sobre o cordão de 3 dobras, nós falamos sobre a unidade inseparável, o valor da aliança, que foi Provérbios 14:1, que quem é sábio edifica a sua própria casa, e o quarto, o Diago, é sobre a proteção do lar.
E a gente tem que terminar falando sobre isso, porque lá em Malaquias 2,16, vou ler aqui na minha Bíblia, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Nesse caso, é o divórcio, é a separação. Porque se ele permitiu que duas vidas se juntassem ali, é porque ele queria construir alguma coisa. E se você não se esforça, aquilo que ele queria construir pode ser destruído por vontade sua. Amém. Fechou? A proteção do lar. A A proteção do do lar é a proteção da sua catedral. É Deus. Perfeito. Vamos voltar, próximo programa, talvez trazendo uma continuação, né, com outro tema, mas ainda falando dentro de relacionamento, que é um assunto necessário. Bom, Mas, pastor Livande, pastor Jefferson, quero aproveitar esses 5 minutos restantes que nós temos aqui para falar de um acontecimento aqui nesse mês de março, né? Mês de março é um mês abençoado por Deus. Março, Thiago. É um povo abençoado, viu? Top. Né? Tudo top, é top. Eu acredito, meu filho é de março, minha esposa é de março, Aí, ó. minha nora é de março. Aí, ó. O senhor, Boa. por esses dias, Pastor Jefferson é de março. pastor Jefferson é de março, Domingo, o pastor Jefferson completa 61 anos. filho do Aí, pastor ó. Jefferson Júnior, também é Júnior de março. Rapaz, só eu que nasci em novembro. Eu quero aproveitar esse momento, meus amigos, para prestigiar o nosso querido pastor, nosso amigo, gente. nosso companheiro, pastor Alivande, que fez aniversário por esses dias, Dia 10. dia 10 de março, completou mais uma Já, o primavera. pastor Jefferson também tá fazendo domingo, já aproveita E o já. pastor Jefferson também domingo, então deixa esse versículo para os Júnior, dois. Aí, ó. Salmos de Tudo número bem, meu irmão. 37, verso 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho. Então, os passos de um homem bom são confirmados. Nós vemos isso, né, através dos testemunhos, né, tanto do pastor Jefferson, os frutos, né? Uma árvore se conhece pelos frutos. Conhecemos os frutos que ambos têm dado ao ministério, né? E nós queremos, de uma forma muito singela, né, cantar parabéns Ô, pelo Jesus. senhor, Pastor cantar Jefferson. parabéns ao pastor Jefferson, a você, mês de março, que está aniversariando. Então, para a gente cantar esse parabéns, vou chamar aqui perto de nós. Vem cá, irmã Maria. Vem aqui, irmã Maria. Fica aqui perto do seu esposo, pastor Livande. Vem aqui, mulher de Deus. Vem cá. Nós falamos que você ia aparecer aqui. Vem cá rapidinho para nós cantar esses parabéns, né? E assim nós vamos encerrar esse programa de hoje cantando esses parabéns como uma pequena homenagem ao pastor Livande, ao pastor Jefferson também, né? E finalizando com uma oração, glória a Deus, né? Vou convidar o Bruno, vem cá, Bruno, também. O pessoal não vem cá do meu lado aqui. Ninguém te vê, Glória a Bruno. Deus, Só, hoje é o... só menciona o seu nome, não sabe nem quem você é, Bruno. hoje o Bruno é nosso produtor, é nosso amigo que Deixar tem um ajudado. recado final antes de a gente cantar o parabéns. Se você está passando por problemas no seu casamento, procure ajuda. Não pense que você tem que lutar sozinho ou sozinha. Você que é marido, você que é esposa e você não quer destruir o seu casamento, procure ajuda do seu pastor, procure ajuda do seu amigo, procure ajuda dos seus pais. Não deixe o inimigo destruir a sua catedral, ok? Amém. Parabéns pra vocês nessa data querida. Canta aí, mamãe. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Glória a Deus, Deus abençoe pastor Amém. Livande, Deus abençoe pastor Jefferson. Glória a Deus, felicidade para vocês. Muito obrigado você que esteve nos assistindo até agora, pastor Jefferson, pastor Livande, consideração final. Deus abençoe a cada um. Vem participar do bolo. Vem, vem. Gente, um abraço para vocês e se vocês quiserem ajuda da gente aí, pode procurar o pastor Tiago nas redes sociais, pastor Jefferson, pastor Arlivande, o link da nossa igreja. A gente tá aqui para ajudar, tá bom, gente? Deus abençoe, fique com Deus, até o próximo programa. Tchau. Tchau. Deus abençoe. Glória a Deus.